Agora é que a matéria é boa, matemática, meu irmão. Eita. Participe muito aí, Marraquinha, é isso, mexe com a parte de matemática, não vai de olho. Bem, pessoal, sou o professor Fábio Frota. Vamos trabalhar hoje uma área de matemática que nós já começamos no mês passado, que é a geometria espacial. Tá legal? Todas as provas do Enem, você vai encontrar, em média, 6 questões. 5, 6, até 7 questões que envolvem geometria espacial. Isso é uma quantidade muito grande para uma prova de 45. Nós temos aí uma boa porcentagem, né? Vou fazer as continhas aí, tá legal? Aí dá quase 20%, né? Uns 15%, 16% da prova. Então isso é importante, tá? Toda a parte de geometria, a prova passada, eu contei, tinham 11 questões que envolviam geometria. Dessas 11, tinham 7 de geometria espacial, na verdade tinham 6. Uma sétima envolvia um pouco de plana e de espacial, e tinha umas 4 ou 5 de geometria plana. Então, 11 questões envolvendo geometria. Então, uma parcela bem significativa da prova. No mês passado, o professor Ângelo Vitor já começou a falar disso com vocês. Já trabalhou com vocês prismas, trabalhou o cubo, trabalhou o paralelepípedo, trabalhou as unidades de medida, tá legal? E vai trabalhar um pouquinho agora a geometria espacial, 2 tipos de sólidos, que é o cilindro e a esfera, tá legal? Esses dois, cilindro e esfera, são muito comuns de cair na prova. Então localize aí na apóstila de vocês, geometria espacial 2, acho que é 2. Qual é a página, pessoal? Dá uma olhadinha aí para você apóstila aqui. 33, página 33, geometria espacial 2. Se alguém tiver uma folhinha que possa marcar no caderno e arranjar aqui, faça esse favor, já um caderno aí, uma folha em branco. 38? É 33, não, deixa eu dar uma olhada na página aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidez. Eu acho que é a 1 então. É a 33 mesmo, tá certo? Muito obrigado. É a 33 mesmo, tá bom? Página 33. Então tá. Vamos começar então, tá? A gente vai falar um pouco de geometria espacial. O primeiro sólido que vai trabalhar, vai falar um pouco dele, é o cilindro, tá certo? Cilindro, a gente costuma chamar, você não precisa se anotar nada não, tá? Se quiser anotar até a resolução das questões, mas vai dar tudo para vocês, tanto os slides como uma aula. A aula passada até demorou um pouco para a gente postar, mas essa já vai ser mais rápida, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com o cilindro. Você fala a palavra cilindro, que objeto vem na cabeça de vocês? Que seja o formato de um cilindro. Pense aí. Uma caneta? Mais ou menos. A caneta, como ela tem a ponta, né? A parte do grafite que fecha assim, não é bem um cilindro. Mas vamos para uma coisa mais simples. Cano, o que mais? Um copo, né? Claro que nós temos vários tipos de copos, né? Mas um copo normal. Ó, eu coloquei aqui algumas figurinhas. Uma vela, ó, uma vela é o formato de um cilindro, ó. Outra figurinha, uma panela de pressão, sem o cabo, claro, né? Só a parte da panela, tá legal? Deixa de ser um cilindro. Um copo, como você falou, um pedaço de cano, se eu pegar um cano, né? Ele é um cilindro, tá legal? Esse sólido chamado cilindro recebe o nome de sólido de revolução, ou sólido, revolução, a gente chama, significa rotação, sólido de revolução, de rotação. Por que tem esse nome, sólido de revolução, ou sólido de rotação? Porque nós costumamos dizer o seguinte, um cilindro é como se fosse a rotação de um retângulo em torno de seu eixo. Por exemplo, imaginem uma porta, a porta da sua casa. Ela não é fixa em um eixo, que é a parede. Ela não tem 2 dobradiças normalmente, né? 2 dobradiças que fixam a porta na parede. Se você pega a porta e você abre a porta, puxou a porta, ela vai girar
em torno de um eixo fixo que é o canto da parede. À medida que a porta vai passando pelo ar, digamos assim, né? Ela vai desenhando no espaço uma figura. Como a porta só gira normalmente 90 graus, ela vai sair do canto, vai fazer 90 graus, né? Mas se ela pudesse girar os 360, é como se eu pegasse essa folhinha aqui, ó, fixasse um eixo e ela girasse em torno do eixo, e quando ela gira, ela vai ocupando o local do espaço. Esse local do espaço que ela ocupa é exatamente o seguinte. Então, um retângulo, que é uma figura plana, girando em torno do seu eixo, né? Girando 360 graus, ocupa uma região do espaço chamado de cilindro. Tá legal? Então sempre imagine que o cilindro é a rotação de um retângulo em torno do seu eixo. Beleza? Depois nós vamos ver que um cone, que é aquele chapéuzinho de palhaço dos aniversários, né? É exatamente também outro sólido de rotação, mas é a rotação de um triângulo em torno do seu eixo. E o cilindro é a rotação de um retângulo em torno do seu eixo. Então a parte de cilindro vai estar muito, digamos assim, próximo do retângulo. E quando for falar de cone, vai estar falando um pouco também de triângulo. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos em frente. Olha aí o desenho do cilindro. Eu coloquei o desenho aí. Olha aí na partezinha toda aí, todos esses telões aí. Se você prestar atenção, o primeiro desenho da esquerda tem apenas um retângulo. Tá vendo? Dá para você visualizar aí, todo mundo que está aí em cima também, visualizar qual é a letrinha que tem na base do retângulo. Localize aí, na cor da esquerda, tem só um retângulozinho. Que letrinha tem na base do retângulo? R, dá para ver que é um R? Esse R vai ser o quê? O raio do cilindro. Imagina que esse retângulo vai girar em torno desse eixo vertical. Aí vai para a segunda figurinha. Quando esse retângulo gira em torno do eixo, forma a figura que é o cilindro. A base do cilindro, você vai ter também o raio. O raio vai ser a metade, né, do cilindro, da base do cilindro. Se você pegar a base toda, que são dois raios, como é o nome disso? Dois raios. Diâmetro, exatamente. Do centro até o final é o raio. E se for a base toda, é o diâmetro, beleza? E a parte de cima é a altura do cilindro. Legal? Agora imagine o seguinte, ó, que eu tenho o meu cilindro aqui. Isso é minha folha de papel. Eu vou fazer dessa folha de papel um cilindro. Basta eu fazer o quê? Fazer aqui igual vai de sandália no Rio João. O microfone aqui para o pessoal dançar. Tá certo comigo? Já tem uns peitos aqui para poder segurar, né? Eu não tenho. Tem uns peitão aí, segura aqui o microfone. Isso dá certo. Olha minha nossa, vai dar certo. Olha, ó. Fazer assim, ó. Peguei a folha, que é o retângulo, né? E vou dobrar a folha. Pronto, ó. Colei uma parte da outra folha e está feito no cilindro, ó. Lá abaixo do cilindro. Olha que o cilindro feito. Se eu pego essa folha e abro a folha, ó, o meu cilindro aberto, essa folha fica assim, o que a gente vai chamar de área lateral do cilindro. Se você pega o cilindro, corta ele e abre, a lateral do cilindro nada mais é do que figura plana, um retângulo. Tá legal? E a base do cilindro, na verdade, são duas bases. Essa base aqui, ó, que figura é a base? Um círculo. Que figura é a outra base? Outro círculo idêntico ao primeiro. Tá legal, pessoal? Então, de que é formado um cilindro? Um grande retângulo que eu dobro e forma um cilindro, uma base superior para fechar a tampa de cima, que é um círculo, e uma base inferior, que é outro círculo. Então eu posso construir um cilindro com o quê? O Enem gosta muito de cobrar o que a gente chama de planificação. Tá legal? O que é a planificação? É o cara que vai construir a figura. Eu quero construir um cilindro. O que eu faço?
preciso de quê para construir um cilindro? Um retângulo e 2 círculos. O retângulo eu dobro, junto uma ponta na outra, prego a tampinha de cima, que é um círculo, prego a tampinha de baixo, que é outro círculo, e está construído o cilindro. Tá legal? Então, se perguntasse na prova do Enem, o que é a planificação de um cilindro? O que você vai responder? Um retângulo e o que mais? 2 círculos, que é a tampa de cima, que a gente chama de base, e a tampa de baixo, que a gente chama de base também. Tá legal, pessoal? Beleza. Então, olha aí, ó. Se você olhar, a figura da direita é o que a gente vai chamar de planificação. O cilindro aberto no plano é a figura 3. Está vendo o retângulo e as bases. Coisa importante, pessoal. Nessa figura planificada, que é o retângulo, o círculo em cima e o círculo embaixo. O comprimento desse retângulo aqui, ó, o comprimento. O que é que está escrito aí na figura? O comprimento. Como é que você está vendo na figura? 2πr. Por que aí que é 2πr? Porque essa figura nada mais é do que o comprimento do círculo. O comprimento de um círculo é dado por qual fórmula? 2 vezes π vezes r. Tá legal? O comprimento, o contorno do círculo. Quando eu abro, o comprimento do retângulo nada mais é do que o contorno do círculo. Então, que comprimento é esse? 2πr. Então, a base do retângulo é 2πr e a altura é h. Tá legal, pessoal? Então, se eu perguntasse para você assim, galera, diz aí qual é a área lateral do cilindro. Qual é a área da lateral do cilindro? É a área desse retângulo. Como é a fórmula da área de um retângulo? Base vezes altura. Só que a base do retângulo é 2πr e a altura é h. Então, qual seria uma fórmula para a área lateral? 2πr vezes h, ou simplesmente 2πrh. Tá legal? 2 vezes π, quanto é que vale o π? 3,14 aproximadamente, vezes r, o que é o r? O raio, vezes o h, o que é o h? A altura. Tá legal? Então vá gravando aí a fórmula. 2πr é a base, vezes h, que é a altura. Isso é a fórmula de que mesmo? Da área lateral do cilindro. Tu quer pintar um cilindro, tem que comprar tinta para pintar essa área. 2πr vezes h. Se eu quiser pintar a tampa de cima, qual é a área da tampa de cima? É a área de qual figura? Um círculo. E qual é a área de um círculo? Outra fórmula, quem lembra? Π vezes r ao quadrado. Tá legal, pessoal? E a base de baixo, quanto é? Também, π vezes r ao quadrado. Vamos percebendo que a gente vai aprendendo sem precisar decorar. Essas coisas já vão de tanto jeito de fazer questões e exercícios, fica na nossa memória. Tá legal? Já eu vou chegar na parte das fórmulas. Aí você vai ver que você já sabe todas. Elementos do cilindro. Eu tenho na figura aí, ó. O cilindro tem 2 bases, a base de baixo e a base de cima, um eixo principal que fura o ponto central das 2 bases, tá certo? A vertical dele, né? Essa linha que une as 2 bases é chamada de geratriz. A linha que une uma base com a outra base é chamada de geratriz. Professor, essa geratriz é a altura? Depende. Se ele tiver vertical, 90 graus com o chão, essa geratriz coincide com a altura. Se ele tiver inclinado, não. Tá legal? Mas a linha que une as 2 bases é a geratriz. Que se ele tiver vertical, também é a mesma coisa da altura dele. Tá bom? Vamos para as fórmulas. Qual é a área da base do cilindro? Me ajude aí. Primeiro, pense assim, o que é a base? Que figura é a base do cilindro? Um círculo. Então qual é a área de um círculo? Π vezes r ao quadrado.
Tá legal? Qual é a área lateral de um cilindro? Que figura é a lateral de um cilindro? Um retângulo. Então é a área de um retângulo. Base vezes altura. Só que a base é o 2πr, né? A base é o 2πr. Então 2πr vezes h. Quanto é a área lateral, todo mundo? 2πrh. Quanto é a área lateral, todo mundo? Mais alto. Isso é o que? A área lateral. Quanto é a área da base? Mais alto. πr ao quadrado. πr ao quadrado. Quanto é que vale o π? 3,14. O que é o r? O raio. O que é o h? A altura. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Show. Vamos para frente. Área total. Beleza. Eu quero pintar o cilindro todo, as bases, a lateral todo. Como é que eu vou calcular essa área? Ora, se eu vou pintar ele todo, eu vou calcular a área lateral e mais duas bases. Então a área total seria 2 vezes a área da base mais a área lateral. Leia a questão, pela questão você sabe se ele está querendo que você pinte só a lateral, você está querendo que você pinte o cilindro todo. Vai pintar as duas bases, a base de cima e a base de baixo, como se fossem as duas tampas, né? E a área lateral do cilindro. Então o que é a área total do cilindro? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas aí, de novo que eu já tinha perguntado, 2 vezes a área da base. Mas quanto é mesmo a área da base? πr ao quadrado. E quanto é a mesma área lateral? 2πrh. Tá legal? Então ficou assim, ó. 2πr ao quadrado, que é duas bases, né? Mais 2πrh, que é a área lateral. Na matemática, quando eu tenho uma soma de duas coisas que tem termos em comum, quem é que tem em comum nessas duas somas aí? O 2, o π e o r. Não tem em comum? A gente costuma colocar em evidência, que a gente chama. Evidência é você separar, ó. Você faz assim, ó. Bota o 2, o π e o r, vezes, abre um parêntese. Na primeira conta não tem r ao quadrado, tu já pegou o r e já botou em evidência, ó. O outro vai para dentro do parêntese. Na outra conta não tem 2πrh, o 2πr já botou em evidência, vai só o h para dentro do parêntese. Tá legal? Essa expressão de baixo é a mesma de cima. Se você multiplicar 2πr vezes r, dá 2πr ao quadrado. Se multiplicar 2πr vezes h, dá 2πrh. É só outra maneira de escrever a mesma coisa. A gente colocou em evidência os fatores comuns. Tá claro, pessoal? Então a fórmula fechada para a área total é essa aí. 2πr vezes, abre parênteses, r mais h. Mas não precisa decorar assim. O que eu prefiro que você fique na sua cabeça é assim, ó. Quanto é a área total? 2 vezes a área da base mais a área lateral. E quanto é a área da base? πr ao quadrado. E quanto é a área lateral? 2πrh. Acabou-se. Tá legal? Morre aí o nosso conhecimento inserido por enquanto. Estamos falando de área, não estamos? Pessoal, área é a superfície. Área é a parte que você pega, né? É a superfície que você toca. Legal? Mas tem outra coisa que pega bastante nas provas. Volume. Sabe a diferença de área para volume? A área é a superfície externa. Tá legal? E o que é volume? Volume é tudo que está dentro, certo? É a região do espaço que ele ocupa. Entende-se por volume toda a região espacial, toda a região do espaço que aquela
aquele sólido ocupa, beleza? Geralmente você liga o volume a líquido, mas cuidado, a gente já teve uma aula aqui que o professor explicou a diferença de capacidade para volume, tá legal? Ele tem uma capacidade e tem um volume. Às vezes a figura, ela tem um volume. Se você pensar, por exemplo, uma figura que está totalmente homogênea, né? Ela ocupa um volume no espaço, mas ela não tem capacidade de armazenar nada. Então, se ela for oca, ela ocupa também um volume no espaço e tem capacidade para armazenar alguma coisa. Tá legal? Tranquila a diferença? Mas vamos lá. Vamos falar de volume. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Pessoal, imagine o seguinte. Para eu saber o volume, eu penso assim, ó. Quanto é a área da base? Quanto é a área da base? πr ao quadrado. Imagine que você botou uma base, uma chapinha bem fininha. Aí você pegou outra chapinha dessa, outra base dessa, botou em cima. Outra em cima, várias chapinhas iguais uma em cima da outra. Se eu vou colocando uma chapinha em cima da outra, ela vai ficando mais alta, não vai? E vai ganhando altura. Então, como é que seria uma fórmula legal para calcular o volume? Fácil. Área da base, só que vai botar uma base em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, vai ganhar uma altura, não vai? Então a fórmula do volume é assim, ó. Área da base vezes altura. Não é fácil não? Área da base vezes altura. Só isso, ó. Área da base vezes altura. Por exemplo, no cilindro, sempre a base é qual figura? No cilindro, sempre a base é qual figura? Um círculo. Então tu pega a área do círculo, que é quanto mesmo? A do círculo? πr ao quadrado, vezes h. Acabou-se. Só isso a fórmula. πr ao quadrado, vezes h. A área da base, vezes a altura. Tranquilo, pessoal? Se for, por exemplo, um prisma que a base é um quadrado, aí você calcula a área do quadrado vezes a altura. Se for um prisma que a base é um triângulo, a área do triângulo vezes a altura. Se for um prisma que a base é um hexágono, a área do hexágono vezes a altura. E assim por diante, certo? Os sólidos que têm duas bases paralelas, para calcular o volume é sempre a mesma coisa. A área da base vezes a altura. Ficou claro, pessoal? Bem simples. Professor, mas como é que eu vou saber na hora que ele vai medir área, na hora que ele vai medir volume? Ele vai falar? Não, pior que não. Pelo contexto que eu sei. Por exemplo, se eu quiser pintar as paredes de uma figura que é um cilindro, pintar as paredes para calcular o tanto de tinta, aquela parede é área ou é volume? Área. Vou pintar uma parede, é a superfície. Mas eu quero saber quantos litros de água eu vou precisar para encher aquele sólido. Aí é área ou volume? Volume. Tá legal? Porque se eu vou encher, eu vou preencher toda a região interna com alguma coisa. Então eu tenho que saber qual é o volume. Tranquilo? Mas se eu quero só pintar as paredes, por exemplo, eu tenho que saber qual é a área da superfície. Tá claro, né, pessoal? Então só para fechar. Qual é mesmo a área lateral do cilindro? 2πrh. De novo, qual é a área lateral do cilindro? 2πrh. Qual é a área da base do cilindro? πr ao quadrado. Qual é a área total do cilindro? 2πr ao quadrado, porque são duas bases, mais 2πrh, que é a área lateral. Show? Beleza. Vamos para outro sólido agora. Esfera. Esfera, imagine como esfera é uma bola. Uma bola, tá certo? Até uma bola de plástico mesmo. Porque uma bola de futebol, ela não é bem uma esfera. A bola de futebol, se você olhar bem para ela é costurada muitas vezes, né? Não obrigatoriamente, mas muitas vezes ela é formada por hexágonos e pentágonos de couro costurados um no outro.
Então, quando você enche a bola, ela fica muito próximo de uma esfera. Mas na verdade ela não é bem uma esfera, porque são figurinhas planas que formam aquela bola. Mas uma bola de plástico, que é só aquele plástico, o cara joga o ar e ele infla, e fica bem redondinho. Ali é uma esfera. Tá legal? Então a esfera, cuidado para não pensar, pessoal, esfera é um círculo. De jeito nenhum. Nada a ver. Esfera não é círculo. Esfera é uma região que ocupa um local no espaço. Uma região tridimensional, digamos assim. Círculo é um plano, é uma região plana. Vamos fazer uma pequena diferença aqui, ó. Pensa uma laranja. Só para fechar aqui, ó. Uma laranja. Uma laranja é o quê? Um círculo ou uma esfera? Uma esfera. Agora pega uma faca, corta a laranja bem do meio, tira uma bandinha dela e mostra só a parte de dentro da laranja. Aquela parte de dentro é o quê? Um círculo. Tá claro isso? A laranja é uma esfera. Se eu cortar no meio, pegar a metade dela e mostrar a parte interna, ali é um círculo. Tudo bem? Se eu cortar a laranja, pensa numa tangerina agora. Uma tangerina. Descasco a tangerina, ela é formada por vários gominhos, né? A tangerina é como se fosse uma grande esfera. Mas se eu tirar um gominho daquele, né? Um gominho daquele. Aquele gominho que eu tirei vertical, que é uma fatia da esfera, a gente chama de a parte exterior de setor, né? Quer dizer, na verdade, eu tenho um fuso e um setor. Então, se eu puxo aqui uma face daquela ali, o volume daquela região, a gente chama de fuso esfera. Tá legal? Beleza. Mas, na verdade, o importante é que a esfera em si é a região tridimensional. Você ia perguntar alguma coisa, amigo? Isso, foi bem lembrado. Lembra que eu falei que o cilindro era um retângulo girando em torno de um eixo? Pois a esfera é um círculo girando em torno do seu diâmetro. Você pegar um círculo e girar em torno do diâmetro, ele vai ocupar uma região do espaço e forma a esfera. Tá legal? Também a esfera é um sólido de rotação. Beleza, vamos em frente. Olha o desenho da esfera aí, pessoal. Ó. A esfera, ela tem um raio. O que é o raio da esfera? A distância do centro para a superfície. Qualquer linha que liga o centro para a superfície é um raio. Tá legal? Se você cortar ela horizontalmente, essa linha que circunda a esfera, a gente chama de equador, né? Como se fosse a linha do equador. E se eu pegar na vertical, a gente chama de meridiano. É tanto que a própria Terra, nós sabemos que não é uma esfera perfeita. A Terra é um pouco oval. Mas imagina que ela fosse uma esfera, a linha do Equador seria o maior círculo ao redor da esfera. E a linha vertical seria o meridiano, né? Tem lá em cima o polo norte, embaixo o polo sul, né? São as regiões de uma esfera. Tudo bem? Mas vamos lá. Secção. O que eu chamo de secção? Secção é quando você faz um corte. Se eu cortar a esfera, eu vou ter uma secção plana. A secção é sempre um círculo, né? Cortou a esfera, aquela parte que você levanta e mostra é um círculo. Tudo bem? Aí você vai observar no desenho que você está vendo aí, que se você ligar o centro da esfera para o centro da secção, a distância ele chamou de Dzinho. Do centro até a ponta, eu vou chamar de R, que é o raio. E de Rzinho, o raio da secção menor. Observe que esse triângulo é retângulo. Então vale sempre aí o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é D ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Eu posso ter essa relação aí e posso usar sempre que eu precisar. Tá legal? Vamos ver outra aí. Área e volume da esfera. Pessoal, a área e o volume da esfera, a área é até fácil de decorar, de memorizar. Volume um pouquinho mais chato. Mas vamos lá. Ó. Não é tão fácil mostrar com um pedaço de papel essa forma, você visualizar essa forma. É um pouco mais complicado. A gente vai praticamente só mostrar as formas para você. Tá? Já no cilindro foi mais fácil. Deu para contextualizar, mostrar o retângulo, ficou mais fácil de entender. Aqui vai ter que memorizar mesmo. Então, qual é a área
da superfície da esfera. Se eu quero pintar a superfície da bola, qual é a área? Qual é a forma? 4πr ao quadrado. Tá legal? Lembra que a área de um círculo é πr ao quadrado. Só πr ao quadrado. Da esfera é 4πr ao quadrado. Tranquilo isso aí? Beleza. E o volume? Volume é a região interna toda, né? Pela capacidade. Aí vamos lá. 4/3 de π vezes r ao cubo elevado a 3. Guarda aí, ó. Volume 4/3 de π vezes r ao cubo. É a única fórmula que você está vendo aí por enquanto que tem ao cubo, né? As outras é ao quadrado. A área é 4πr ao quadrado e a outra é 4πr ao cubo dividido por 3. Tranquilo? Temos então aí 4 fórmulas para memorizar na aula de hoje. Primeira, a área da base do cilindro, qual é mesmo? Pensei, a área da base do cilindro, πr ao quadrado. Área lateral do cilindro, 2πr/h. Tá certo? Área total, soma a lateral com duas bases. Esfera, a área da superfície da esfera, 4πr ao quadrado. Volume da esfera, 4πr ao cubo dividido por 3. Tranquilo? Show? Beleza. Vamos para as questões? Vamos lá. É importante agora a gente tentar resolver essas questões. Pessoal, você vai ver que nenhuma questão de esfera e nem de cilindro no Enem, nenhuma é difícil. Não é questão de você fazer em 2 linhas, não. Tem uns cálculozinhos. A parte chata são apenas os cálculos. Se você souber essas 4 formulazinhas, ó, você vai longe. É só não errar nas contas. O pior é que tem umas continhas chatas. Tem umas continhas que você tem que dividir número com vírgula, multiplicar número com vírgula. Essa é a parte chata. Por que tem vírgula, professor? Porque o pi vale quanto? 3,14. Começa por aí. Aí vai ter que multiplicar uma coisa por 3,14. Precisar dividir por 3,14 é uma coisinha chata. Por isso, eu sempre digo para vocês: não fiquem escravos do teu celular para fazer as contas. Quando tiver questões, você tem que fazer conta de multiplicação com vírgula e divisão. Eu sei que o celular é muito mais rápido, mas deixa ele lá um pouquinho, perca um pouquinho de tempo e faça a conta na mão mesmo. Se você estiver errando conta de multiplicação e divisão, galera, sinto dizer, você vai perder 10 questões na prova do Enem. 10 questões. Porque se você não souber fazer divisão com vírgula, nem multiplicação com vírgula, vai perder 10 questões. Então, não adianta nada nossas aulas, o cara saber tudo de geometria espacial, todas as fórmulas e errar nas contas. Não adianta. É mais fácil o contrário. Saber fazer as contas bem direitinho e não saber a matéria. Né? Porque aí, às vezes dá até para desenrolar uma questão ou outra. Mas tem que fazer as continhas. Então, na hora das questões, dos exercícios de matemática, estudando em casa, faça as continhas no papel, na mão. Não faça no celular. A não ser que você tenha certeza que aquela conta você já sabe fazer. Tá certo? Vamos lá. Primeira questão diz assim: 4 tubos cilíndricos, já vem na cabeça o formato do cilindro. 4 tubos cilíndricos, todos de mesmo comprimento e diâmetro. Cuidado, diâmetro e raio são a mesma coisa? Não. Qual é a relação entre eles? Diâmetro é o dobro do raio. Cuidado, diâmetro é 2 vezes o raio. Não é o raio ao quadrado. Diâmetro é 2 vezes o raio. Tá legal? Tá, vamos lá. Diâmetro 10. Quando ele fala que o diâmetro é 10, naquelas fórmulas que a gente já sabe, aparece naquelas fórmulas diâmetro ou aparece raio? Aparece raio. Eu nunca vou usar nas minhas fórmulas o diâmetro, eu vou usar o raio. Quando ele fala que o diâmetro é 10, eu já sei que o raio é quanto? 5. É isso que eu vou usar. Já vai anotando aí. R
igual a 5, os meus cálculos, beleza. Então, ele diz que 4 tubos cilíndricos devem ser substituídos por um único tubo, também cilíndrico, e de mesmo comprimento que os anteriores. Olha a situação, tu tem 4 tubos cilíndricos, tu vai trocar os 4 por um só, de mesmo comprimento. Claro, se tu vai trocar os 4 por um só, já me vem na cabeça o seguinte, né? Se eu vou trocar os 4 por um só, aí só continuando aí, ó. Qual deve ser o diâmetro deste tubo para que ele comporte o mesmo número de litros que os outros 4 juntos? Ora, se ele vai comportar o mesmo número de litros, pessoal, olha o desenho aí, ó. Só ilustrar, preste atenção. Eu tenho 4 tubos de diâmetro 10, isso quer dizer que o raio é 5, todos têm o mesmo comprimento. Entenda por comprimento, altura, que é o que eu preciso nas fórmulas, tá legal? O comprimento no caso vai ser a altura. Eu quero trocar os 4 por um só. Ora, pessoal, claro que se eu vou colocar água e a água vai ser substituída pelo outro, água colocada dentro, me vem na cabeça área ou volume? Volume, não é não? A área é a superfície. Eu não vou pintar, eu vou injetar água. Então eu vou ocupar a sua região interna com água. Se eu vou ocupar a região interna, eu tenho que saber aí o volume. Tranquilo? E se eu vou trocar 4 por 1, quer dizer o quê? Que o volume dos 4 tem que ser igual ao volume do 1. Ficou claro, pessoal? Os volumes têm que ser iguais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu boto logo. Opa, já li, já sei que vou trabalhar com volume. Já sei que é cilindro. Qual é a fórmula que vem na cabeça? Volume do cilindro. Área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então é πr2, πr ao quadrado, vezes h, aí a fórmula, πr ao quadrado, vezes h. O que é esse πr ao quadrado? A da base. E o h é o comprimento, é a altura. Tá claro isso? Beleza. Agora vamos comparar os dois. Posso dizer então, que se o volume é esse, 4 vezes o volume do primeiro tem que dar igual ao volume do segundo. O segundo, que é o maior, é 4 vezes o primeiro. Então, são 4 idênticos, então 4 vezes. Vamos substituir. Qual é a mesma forma do volume? Aí eu vou lá, substituir na forma. 4 vezes. Aí o volume é o que mesmo? Π vezes. Aí o raio é 5. Por que mesmo que o raio é 5, hein? Porque o diâmetro era 10, lembra? Então o raio é 5. 5 ao quadrado, né? Raio ao quadrado, vezes H. Ele deu H? Deu H ele? Não, deixa aí H. 4, porque são 4 cilindros. Π vezes 5 ao quadrado, né? Raio ao quadrado, vezes H. Isso é o volume dos 4 primeiros. Tem que ser igual ao volume do segundo. Vezes R ao quadrado, vezes H. O segundo eu não sei nada, eu não sei o raio, eu não sei a altura, eu vou deixar assim. A única coisa que eu sei aí é que o raio do primeiro é 5. Então substituir o raio por 5 só. Tranquilo, pessoal? Lembrem que ele falou que os dois tinham o mesmo comprimento, não tinha? Os dois não têm o mesmo comprimento, não tem? Ora, se os dois têm o mesmo comprimento, o H de um lado da equação é o mesmo H do outro, né não? E não está multiplicando, né? Não pode cortar não. Então você pode cancelar o H com o H, são iguais, certo? E pode cancelar o π com o π, concordo? Cancelo o H com o H, o π com o π, beleza? E a minha equação agora ficou como? Vamos ver? 4 vezes 5 ao quadrado é igual a R ao quadrado. Olha como ficou fácil. Ficou fácil agora. Bem fácil agora, ó. Pessoal, 5 ao quadrado, quanto é? 5 vezes 5? 25. Vezes 4? 100.
então R ao quadrado é igual a 100. Se R ao quadrado é 100, quanto é o R? Raiz quadrada de 100, exatamente 10. 10 ao quadrado dá 100, então o raio é 10. O raio do grandão é quanto, hein? 10. Tranquilo? O que ele quer aí na questão? Ele quer o quê? O diâmetro. Opa! Essa aí dá a resposta não, então? Não, isso é o raio, mas ele quer o diâmetro. E aí? Diâmetro é 2 vezes o raio. Então o diâmetro vai ser quanto? 20. Resposta da questão. Galera, teve muito cálculo, teve essa questão? Não teve não, galera. Molezinha total, né? Botei as duas fórmulas. Uma era 4, a outra era só 1. A fórmula só fiz substituir o raio, ó. Cortei H com H, pi com pi, acabou-se, né? Descobri que o raio é 10, logo o diâmetro é 20. Tranquilo, pessoal? Geometria espacial não é difícil, tire isso da cabeça. Tem aluno que vai para a prova sem nem olhar essa matéria porque acha que é difícil. Ela está caindo demais, a gente tem que saber, pelo menos o básico, a fórmula do volume e da área. Tá legal? Vamos fazer umas questões um pouco mais difíceis que essa, mas essa aí cai e não é difícil. Show? Vamos para 2. Depois vocês façam orações por mim, que essa semana agora eu vou para São Paulo. Vou para o exame de rodinha da minha esposa. Graças a Deus agora a gente está indo só de 6 em 6 meses, certo? Vou ficar ausente por outro final de semana, não vou estar com vocês, tá? Acho que eu nunca ter faltado aqui não, nenhuma vez, mas esse final de semana a gente vai porque é por um motivo, uma força maior, né? Mas é um exame normal, é de rotina, ela está bem, graças a Deus, e vai só constatar que está tudo ok. Volta uma semana depois, tá? Vou aproveitar, claro, já que vou para São Paulo e fazer uma fezinha nas minhas férias, né? Tirar essa distância assim, que é ir a Campo do Jordão, parece que está 7 graus lá, friozinho bom, igual Fortaleza, né? Bom demais, igual na Sobral, igual Teresina, né? Mentira, né? Mas reza aí para dar tudo certo, né? Nossa viagem, eu estou preocupado porque eu não consegui a passagem junto com os meus filhos. A minha esposa, a gente ganha a nossa passagem, que é pelo SUS, né? O tratamento dela todo, e a leucemia foi pelo SUS, e aí o governo dá, né, a passagem para o paciente, a consulta do paciente e para o acompanhante. Mas os meus filhos eu comprei a passagem separada. Aí quando foi eu botar lá, não caiu no mesmo voo. Aí a gente vai uma hora antes e uma hora depois, separado aí. Tá doidinho aqui, mas vai dar tudo certo, né? Mas vamos ver, outra questãozinha aí, ó. Primeira questão, então qual é a letra primeira? Qual é o item certo? Item D de dado, tá legal? Item D de Deus. Segunda questão, ok. Um tanque para depósito de combustível tem a forma cilíndrica, de dimensões 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Periodicamente é feita a conservação do mesmo. Olha aí, ó. Pintando-se sua superfície lateral. Isso aí tem a ver com área ou com volume, galera? Área. Superfície é área. Superfície lateral, cuidado, hein? Ele não vai pintar o círculo todo, vai pintar só a superfície lateral. Beleza. Porque tem a área da base, tem a área lateral e tem a área total. Aí é só a lateral. Beleza. Sabe-se que com uma lata de... Agora vai complicar um pouquinho, ó. Sabe-se que com uma lata de tinta pintam-se 14 metros quadrados de superfície. Tá legal? Pintam-se 14 metros quadrados de superfície. Então, cada lata pinta quanto? 14 metros quadrados. Show! Nessas condições, é verdade que a menor quantidade de latas será necessária para a pintura do tanque é: quantas latas eu vou usar? Vamos raciocinar essa questão. Já lemos a questão e percebemos o seguinte: ele deu o quê? 10 metros de altura, deu a altura do tanque, 12 metros de diâmetro. Se deu o diâmetro, dá o raio, concorda? Eu tenho a altura e eu tenho o raio.
Show. Deu que uma lata de tinta pinta 14 metros quadrados. Metros quadrados é o quê? Área. Tá certo? Cada 14 metros quadrados é uma lata. E quer saber quantas latas eu vou usar? Ora, se cada lata pinta 14 metros, para eu saber quantas latas vão precisar, eu tenho que saber o quê? A área que eu vou pintar, não é não? Cada 14 metros é uma lata, mas será que vai ser só uma lata? Vai ser só 14 metros? Não, eu tenho que fazer as contas de quê? De quanto é a área, tá certo? Agora eu tenho que calcular a área de quê mesmo, para poder ir atrás da fórmula. Área de quê? Estou falando de que figura aí na questão? Cilindro. Mas é o que do cilindro? A área lateral, a superfície é lateral. Puxa na memória, qual é a área lateral do cilindro? Quem lembra? 2πr vezes h. Lembra que ele é um círculo, né? Quando eu abro, o contorno do círculo vai ser a base, 2πr. E a altura h. Então qual é a área lateral do cilindro? 2πrh. Esse é meu cálculo. Vamos lá. Então a fórmula que eu vou usar é essa. Primeiro, o raio é quanto? Ele deu que o diâmetro era 12, mas eu não uso o diâmetro, eu uso o raio. Então o raio é quanto? 6. Deu que a altura era 10 metros. 6 metros, 10 metros. A fórmula é quanto mesmo? 2πr, olha lá, 2πr vezes h. Show? Substitua agora. 2πrh. Galera, o R é quanto? O R é quanto? 6. O H é quanto? 10. E o π é quanto? Cuidado, tá certo? Cuidado. Tem questões que ele dá o valor do π. Nem sempre ele vai dar 3,14. Eu já vi questão que ele diz assim, ó, adote π igual a 3. Pronto. Adote π igual a 3,1. Pronto, só isso. Ou essa questão ele mandou você adotar o π igual a quanto? Procura aí, anunciado. Não deu. Ele não mandou você associar o π igual a nada. Você vai se virar. Então, tem questão que ele dá, tem questão que ele não dá. Se ele não der, vamos aproximar com duas casas decimais. Como vocês falaram, 3,14. Tá claro aí? Se não der, quando é que a gente vai usar? 3,14. Mas se ele disser, adote π igual a 3, você usa 3. Porque ele já vai botar para ter a resposta por isso aquele 3. Então não use o 3,14 se ele der um valor para você anotar, tá bom? Vamos lá, nesse caso vou anotar 3,14. Olha a continha, vai ficar um pouquinho chato, ó. 2 vezes 3,14 vezes 6 vezes 10. Tá legal? Quanto é 2 vezes 3,14? 6,28. Tá de cabeça, tá? 6,28. 6,28 vezes 10. Vezes 10 é fácil, é só pular uma casa. 62,8. Beleza? 62,8 vezes 6. Aí tem que fazer papel, né? Vai dar isso aí, ó. 376,8. Tá legal? O que é então 376,8 metros quadrados? Que é a área total do cilindro. É isso que ele quer na questão? Olha para a pergunta, volta para a pergunta aí. Qual é a pergunta mesmo? Quantas latas de tinta vão precisar? Opa! 376,8 metros quadrados é a área que eu vou pintar. Vou ter que pintar essa área todinha. Mas eu quero saber quantas latas vão precisar. Aí deu uma informação lá no meio da questão. Uma lata pinta quanto? 14 metros quadrados. Cada 14 metros quadrados é uma lata. Então tem que fazer qual conta?
dividir esse cara aí por 14, não é não? Isso aí na área toda, cada 14 é uma lata, eu tenho que ver quantos 14 cabem em 376. É só fazer que operação? Fazer quantos de um cabe no outro? Dividir, tá certo? Quantos R$2 precisa para dar R$10? 5, né? Porque você fez que conta? 10 dividido por 2. Quantos de um cabe para dar o outro? A conta é divisão. Então, quantas latas de 14, quantas latas eu preciso para pintar tudo? 376 dividido por 14. Tá legal? Aí isso vai dar, aí ó, essa continha com o teu celular é uma joia, né não? Para calculadora, mas vai fazer na mão. Tem que saber fazer. Você vai dividir um pelo outro, vai passar uma vírgula, vai ficar para o mesmo canto de casas, a continha tem que saber fazer. Sugiro, quem está enganchado aí, tem gente que está muito tempo aí sem fazer as operações, às vezes não sabe fazer essas contas. Sugiro que você vá lá no nosso velho dicionário Google, né? Google, puxa lá, como fazer divisão por vírgula. Vai botar lá, tem inúmeras aulas de graça na internet. Aí você vê bem direitinho como é que faz, para você ficar craque nisso, porque vai cair para isso aí, tá certo? Dividiu, vai dar 26,9. Pessoal, então 26,9 é o que? 26,9 latas de tinta. Eu preciso de 26,9 latas. Que resposta eu vou marcar então? Eu preciso, ó, vamos lá. Então 26,9, né? Letra A, com 14 latas eu consigo pintar? Não. Com 23 latas eu consigo pintar? Não, que é 26,9. Com 27 latas eu consigo pintar? Consigo. Com 34 latas eu consigo pintar? Consigo também. Não é mais. Com 54 latas eu consigo pintar? Consigo. Mas aí, como é que eu vou saber se é 27, 34 ou 54? Porque tem outra coisinha lá, ó, no finalzinho. Qual é a menor quantidade de latas que será necessária? Então, se for 27 latas vai dar, se for 34 vai dar, se for 54 vai dar. Vai dar que sobra, se for 54. Mas qual é a menor quantidade de latas? 27. Tá legal? Uma pergunta para vocês. Deu 26,9, né? Vou fazer uma pergunta. Se tivesse dado a resposta, preste atenção, eu vou perguntar. Se tivesse dado a resposta 27,1 e tivesse na opção 27 e 28, eu marcava qual? 27,1, eu marcava 27 ou 28? Mas 27,1 está mais perto de 27? Mas isso não é uma questão de arredondamento. Não é o valor aproximado que ele pede. É quantas latas vão ser necessárias no mínimo. Se desse 27,1 e tu comprasse na loja 27 latas, ia ficar faltando um pedacinho para tu pintar. Entendeu? Então isso não é uma questão de aproximação. É diferente dizer assim, ó, eu vou precisar de aproximadamente quanto? Aí é 27. Tá certo? Mas não é o caso, então cuidado, não é sempre o número mais próximo que é a resposta, só se estiver lá, aproximadamente, tudo bem? Nesse caso, eu tenho que ter passado o valor. Então se fosse 27,1, infelizmente eu fui para 28, eu me lasquei hoje na minha reforma lá em casa, o cara pediu tantas latas, rapaz, faltou, sem brincadeira, tá, 2 palmos de parede, aí o cara, rapaz, tem que comprar outra lata. Eu fui olhar, só vendia a lata grande. Aí lá vai eu comprei a lata grande, o cara usou um pouquinho de nada e sobrou lá em casa. Perde bem uns 80 reais, era bem 95 reais a lata. Mas por quê? Porque não deu. Então, não faltou só, não, deixa esse pouquinho aí, deixa lá, né? Vai deixar lá amarrado na parede, não sei se tem que dar. Então tem que dar para pintar, tá certo? Então não é aproximadamente, tem que dar. Então é o primeiro número maior do que o que você encontrou. Show? Por isso a resposta aí vai ser 27, porque deu 26,9.